Ok, então hoje, unidade 4 de Geografia, na página 186, tá? Então a gente vai falar sobre as novas intervenções, cuidados com a natureza, certo? Então, a gente vai para a apostila. Vamos lá. Então tá aí, unidade 4, novas intervenções, cuidando da natureza. A gente tá vendo quais imagens aí, gente? O que vocês estão vendo aí? Podem falar. Algumas pessoas plantando, o que mais? E outras pessoas fazendo experiências. Outras fazendo experiências e outras Olhando de bicicleta. se divertindo, né? Praticando esporte, andando de bicicleta, certo? Então a perguntinha fala assim: o que é preciso fazer atualmente para garantir a qualidade de vida do meio ambiente no futuro? Então, o que é preciso para a gente ter qualidade de vida, a gente ter lazer, a gente ter tudo que a gente tem, mas preservando o meio ambiente? O que a gente pode fazer? Pode falar. É bom a gente preservar menos o lixo na rua. E jogar isso, diminuir o lixo que a gente joga na rua, isso mesmo. No lixeiro, jogar no caminhão de lixo, lá no... Isso. Diminuir a quantidade de lixo que a gente descarta também, né? Para a gente diminuir a quantidade de lixo, a gente tem que consumir menos ou consumir produtos que são reaproveitáveis, que a gente pode aproveitar novamente depois. Pode falar, Lucas. Professora, o lixão de peixoto, sempre quando eles botam a fome, ele faz muita fumaça lá em casa. Então, né? E essa fumaça faz mal para a nossa saúde. 2. Apenas o desenvolvimento da ciência e da tecnologia será capaz de resolver os problemas socioambientais? Não, né? É preciso que o ser humano crie consciência de que a gente precisa do meio ambiente e que a gente precisa desenvolver as nossas atividades de uma forma melhor, de uma forma mais amena, que destrua menos esse meio ambiente, que destrua menos, né, o meio em que a gente vive. Porque a gente tem que pensar nas gerações futuras, né? Nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. A gente deve pensar que isso não é só para agora, é para um futuro a longa distância, certo? A longo prazo. 3. Qual é o papel dos governos, das empresas e das pessoas para a construção de um mundo sustentável? Então, é muito importante que a sociedade adote comportamentos e atitudes que tornem, então, viáveis as ideias para fazer com que o meio ambiente não seja destruído. Então, as empresas, as grandes indústrias, né, que têm aí seus funcionários, devem trabalhar de forma a desenvolver as suas atividades, continuar com os seus ganhos, mas diminuir então esse efeito na natureza, evitando, por exemplo, que os esgotos caiam nos rios, né? Isso já vai fazer com que as águas não fiquem poluídas, evitando a morte de muitos peixes, né? Quando a água é poluída, acaba danificando a saúde dos animais que vivem naquela água, certo? Pode também fazer com que, né, colocar então ali filtro nas chaminés para que diminua a quantidade de fumaça que é liberada dessas chaminés. Nós em casa podemos, né, utilizar produtos que são reaproveitáveis, separar o lixo, né, daquele lixo que é reciclável, do lixo que pode se tornar então um adubo orgânico, por exemplo, né, de compostagem, como a gente estudou na aula passada. Então depende da nossa ação e da ação, né, de todas as pessoas para que a gente possa fazer com que esse meio ambiente seja realmente protegido. Então vamos lá. Na próxima página ali, para início de conversa. Isso, a gente vê o pessoal aproveitando andando de bicicleta ali, hein? Coisa boa. Então a ciência e a tecnologia têm importante papel na solução de muitos problemas e desafios que nós, a humanidade, estamos enfrentando. Um tema muito legal é a questão socioambiental, né? Desenvolvimento social e, né, comprometimento com a questão ambiental. Ou seja, os problemas que os seres humanos já enfrentam e também aqueles que podem nos abater, decorrentes do uso inadequado de alguns recursos naturais, tá? Então já dispomos de muitos conhecimentos técnicos para evitar desastres ambientais e também para reverter problemas que causamos ao ambiente. Também temos conhecimentos sobre como organizar socialmente para produzir, consumir e viver de modo a gerar mais inclusão social e menos pressão no meio ambiente, destruição ambiental. Contudo, isso não é o suficiente para que possamos ter
uma proteção ambiental, um meio ambiente, né, que não seja destruído, e também uma sociedade que não pare de produzir economicamente, continue crescendo, precisamos de métodos mais eficazes e soluções que devem ser colocadas em práticas e não ficar só aqui falando, né? Tem que ter soluções que a gente vai desenvolver. Então ali tem a perguntinha número 1 que fala assim, a gente só vai ler, eu vou explicar e depois a prof vai pro quadro com vocês, tá? É consenso que, então é de acordo com todos que atualmente consumimos muitas embalagens descartáveis, né? Então compra-se muitos produtos cuja embalagem perde sua função, depois é jogada no lixo. O sabonete em barra é um bom exemplo. Outros são as frutas, como maçãs e bananas, embaladas em bandejas de isopor nos supermercados com aquele plástico, né, transparente. Eles poderiam ser vendidos sem suas embalagens, mas por que isso não acontece? Vocês sabem? Não. Eu sei. Hã? Por quê? Porque essa questão da bandeja, ela passa uma falsa ideia de higiene. Então, as pessoas que vão ao mercado acham que é muito mais higiênico comprar o produto na bandeja do que pegar ele lá na banca. Por isso que muitas vezes as pessoas compram essa ideia de levar o produto na bandeja. E acaba sendo o mesmo produto, mas você acaba pagando um pouquinho mais pela bandeja, né? Acaba saindo, além disso, um pouco mais caro, tá? Então, olha só, é de se pensar, né? Desenvolvimento sustentável. Então, o conhecimento acumulado pela humanidade e certas condições de nossa história possibilitaram que o conceito de desenvolvimento sustentável começasse a ser mais conhecido a partir de 1990. O que é o desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento econômico, uma ação importante para todos os países, tá? Todos os países do mundo. Mais recentemente, percebeu-se que além do desenvolvimento econômico, deve-se ter também uma proteção ambiental. Então, esse desenvolvimento sustentável é aconselhado de forma que seja priorizada a questão econômica sem destruir o meio ambiente. Então, formas de se trabalhar sem destruir o meio ambiente, certo? Isso seria o desenvolvimento sustentável, tá? Necessidades básicas e consumo. Então, uma reflexão pra gente. A gente só compra aquilo que a gente precisa ou a gente compra além disso? Além disso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ao supermercado fazer compra, será que a mamãe só compra as coisas necessárias, assim, só aquilo que é o grosso que a gente fala mesmo? Arroz, feijão? Será que é só isso? Não. Será que eu não peço nem um pacote de bolacha, nem um salgadinho, nem um iogurte, nem um chocolate, nem um sorvete? Nem o doce, vai com leite Nescau. Na minha casa é assim, quando a gente vai na minha casa, um de cada vez. só um pacote de arroz. A gente compra mais ou menos umas 10 sacolinhas, não é? Você vai no mercado e fala assim, lá em casa tá faltando fósforo. Daí você vai lá comprar o fósforo. Mas quando você chega no supermercado, aí você vê o shampoo, aí você vê o leite, você vê o Nescau, aí você vai comprando tudo aquilo que tá faltando em casa. Quando você sai no caixa, você tá com 10 sacolas e você só foi para comprar uma coisa. É defeito de todo mundo, né? E é normal, né? Porque isso se chama consumismo. O ser humano, a cada dia, ele tem essa vontade de comprar, consumir, de ter. Celular, por exemplo, né? Todos os dias surgem novos modelos. E aí aquele modelo que você comprou pode ser do mês passado. Hoje já tem um outro modelo melhor do que aquele, né? Aí aquele que a gente comprou, a gente já fica, ai meu Deus do céu, agora eu tô com esse aqui, eu quero comprar igual aquele ali é melhor, né? Tem mais apps, né, que eles falam, né? Então, né? E as pessoas têm essa vontade de consumir. Então, quando a gente fala necessidades básicas em consumo, então a gente fala que as necessidades básicas são aquelas que a gente precisa para sobreviver, somente aquelas da sobrevivência humana. E o consumo é o que vem além disso, é quando eu quero comprar algo que eu realmente não preciso. Por exemplo, tem mulheres que têm várias bolsas, mas ela só usa uma por vez, né? Ela não sai carregando 10 bolsas, né? Perfume, né? Tem gente que tem 10 perfumes, 8 perfumes, sendo que ele vai usar naquele dia um por vez, né? Então, assim, isso a gente chama de consumismo, ter muito mais do que realmente a gente
precisa, tá? Meu pai tem perfume da França. Isso mesmo, tá? Oi, pode falar. Também, eu vou no mercado, sempre que eu vou no mercado, eu tô vendo no sorvete, eu fico pedindo pra minha mãe, na hora de ir embora do mercado. Até você conseguir convencer ela, né? Então é preciso mudar nossos hábitos, tá? Mudar as referências do que é bem-estar, do que é preciso e do que é consumir, comprar sem ter necessidade. Então a ciência e a tecnologia podem contribuir muito para a resolução de muitos problemas. Então, Felipe, senta. Então, o desenvolvimento de novos processos industriais que exigem menos energia, menos recursos naturais é um exemplo. A fabricação de bens mais duráveis, né, é um outro. Por exemplo, se eu vou criar um produto que vai durar mais tempo, então sinal que a pessoa não vai precisar comprar novamente aquele produto em pequeno prazo, certo? Então isso vai me dar um conforto maior e o meio ambiente também vai agradecer. Novas técnicas lá na página 191. Podem ir lá para a página 191. Novas técnicas, novos produtos, novos processos. Hoje já contamos com muito conhecimento e técnicas revolucionárias para tentar resolver os problemas decorrentes da nossa forma de viver. Há muitas invenções inovadoras, como embalagens de papel, que são rapidamente degradadas, derretem na natureza, né, e que contêm sementes de verduras e outras plantas que podem germinar ao contato com a terra. Olha que legal. Há também os plásticos biodegradáveis, que desaparecem na natureza com 6 anos. Um plástico normal, né, chega a demorar aí 200 anos para dissolver na natureza. Então, esse biodegradável com 6 anos ele já desaparece, então diminuiu bastante. O vidro demora 500 anos, olha só, né? Então, às vezes a gente joga vidro fora, joga na natureza, né? E ali vai demorar 500 anos para, né, ele se decompor. Isso mesmo. Há técnicas para fabricar pratos e bandejas de fécula de mandioca ou de folhas de árvores prensadas, que são biodegradáveis para aquelas de isopor ou plástico. O isopor, além de depender do petróleo para ser produzido, também é reciclado com muita dificuldade, né? Então não seria uma das opções legais utilizar o isopor. Já existem muitas pesquisas e ações adotadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e colocar em risco o meio ambiente. O impacto das ações dos governos, criando leis, das empresas, alterando seus métodos de produção e venda, é muito significativo e pode alterar rapidamente muitos dos nossos problemas cotidianos, tá? Então, ele tem a palavra biodegradável, que é a qualidade de materiais que podem ser decompostos pela ação, né, dos micro-organismos da natureza, tá? Então ele tem uma decomposição mais rápida. Gente, vamos parar de brincar. Sossega, Felipe. Os Felipes, né? Os dois. O esgoto, por exemplo, é composto de muitas substâncias que podem ser úteis para adubar o solo. Atualmente já se sabe, tecnicamente, como separá-los e aproveitá-los. Isso evitaria a retirada de novos recursos da natureza e o gasto com a compra de produtos, no caso dos países que precisam importá-los de outros. Um dos problemas que impedem boas ideias a serem, né, implementadas é o custo, o valor que ficam essas ideias. Então, a tecnologia de produção precisa avançar para que o custo dessas inovações sejam mais atraentes para o mercado, que seja mais barato para as empresas, né, e atraídos para que eles possam mesmo cuidar do meio ambiente. Em 2010, foi aprovado no Brasil a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que, entre outros fatores, instituiu o princípio da logística reserva. Isso significa que produtores e comerciantes são responsáveis por produzir a quantidade de resíduos que geram e também por darem o adequado encaminhamento às embalagens e aos demais materiais descartados. Então, né, essas empresas têm que dar fim a todo esse lixo de uma forma sustentável, tá? Planejar o espaço das cidades. Outra coisa que também modifica muito o meio é a infraestrutura, a forma do planejamento de cada lugar. Então, o lugar, quando ele é planejado, né, ele vai crescer de uma forma organizada, ordenada, certo? Então, a cidade vai ser mais limpa, certo? O lixo vai ser colocado nos lugares corretos e não vai ter tantos problemas, né, de moradias, de lixo, de poluição,
no caso de cidades que foram urbanizadas de uma forma errada e muito rapidamente, certo? Por exemplo, como São Paulo, né? Cresceu muito rápido e aí o governo, né, a infraestrutura do lugar não suportou e o governo não conseguiu reparar alguns problemas que hoje a gente vê por lá. Pode falar. Professor, o Tio Peixoto, ele não foi planejado. Não. Mas já Matupá foi, Sinop já foi, Guarantã já foi. Você percebe que há uma grande diferença, né, entre uma cidade planejada e uma cidade não planejada, né? Mesmo que a cidade planejada tenha problemas de infraestrutura, mas esses problemas vão ser mais fáceis de ser resolvidos. Por quê? Porque a cidade teve um desenho. Então você vai lá igual quando o arquiteto planeja uma casa. Isso aqui deu errado, mas eu vou modificar então aqui para dar certo, né? Agora, quando a cidade não tem um projeto, não tem um desenho e já começou errado, então, por exemplo, vamos dar um exemplo de Peixoto hoje. Nós temos ruas estreitas, certo? Ruas apertadas. Se tem 2 carros estacionados, você mal tem um espaço para passar no meio entre os 2 carros. Isso é uma realidade que a gente vive. E aí o que acontece? Como que a gente vai agora enlarguecer essas ruas? Para enlarguecer as ruas, vamos ter que derrubar todos os prédios, os comércios? Não tem mais como, né? Então nós vamos ter que conviver com essa dificuldade ainda por um longo tempo, né? Talvez ache uma solução de fazer uma via só para mão, outra só para contramão, uma só que vai, outra só que volta, é uma ideia, mas aí o governo vai ter que planejar, os nossos governantes vão ter que redesenhar, planejar novamente, certo? Pode falar um de cada vez. Professor, é tipo a lotérica ali, uma vem, outro sai, outro entra. E o estaciona, outro estaciona de assim, as motos estacionam de assim, e você não tem espaço para passar. Você passa uma carreta. Aí... Dá pouco acidente pelo tumulto de gente que tem. Pode falar, Felipe. Eu lembro uma vez que tipo, uma festa de aniversário que eu ia sair com meu pai, eu ia lá visitar, o pai era muito a cidade era apertadinha, quase não tinha nem espaço para passar, achei que estacionava o carro lá longe, e a gente tinha que ir lá na calçada. Fala, Lucas. Quando eu estava vindo hoje para a escola, eu vi um buraco, não era só um buraco de carro embaixo, era um carro que era entrada. Fala, Felipe. Minha avó me leva para ir comprar, para eu escolher meu presente, né, de aniversário. Minha avó me leva, né, e minha mãe leva eu e minha avó lá e deixa a gente lá quem gosta de a pé, né. Só que daí, sempre que minha mãe vai para um lugar para estacionar, para deixar eu e minha avó, não tem que voltar para casa e de novo lá para as 3 ou 4 da tarde. Pra achar um lugar. Pode falar, Kevin. Eu tava no dia mais lá tava fazendo muito como tava achando mais estacionamento, estacionando lá no outro lado da rua. É muito movimento, né? Aí todos não tinha nada. Certo. Página 194, tá? Água. Um precioso recurso natural para a manutenção da vida. A gente sabe que a água ela é fundamental para a nossa vida. Cerca de 70% do nosso corpo depende da água, certo? Então ela é um recurso natural fundamental para a vida humana e para a vida de todas as espécies do planeta, tanto animal quanto vegetal. Então a água limpa e potável tornou-se escassa em muitos lugares do mundo, por exemplo na África. Então há lugares que as pessoas não têm água para beber, certo? Então isso causa grandes doenças, subnutrição e morte de muitas crianças, tá? Então é muito importante a gente dizer que o nosso país é um território caracterizado por uma grande quantidade de rios de água doce, tá? As cidades como São Paulo, então, que sofrem pela falta d'água, mas também porque eles não cuidam dos rios que eles têm. É a tal da poluição dos rios, certo? Então o lixo que é jogado na rua, lá tem o exemplo do Rio Tietê, né? Então os lixos que são jogados na rua acabam escorrendo com a água das chuvas, naquelas inundações, e indo parar dentro do rio. Isso causa a poluição do rio, tá? Então assim foi desenvolvido um conjunto de maneiras, de técnicas, equipamentos que utilizam menos águas e cumprem funções, né, que regulam o consumo. É o caso das torneiras automáticas, aquela que a gente coloca a mão por baixo, a água sai, quando a gente tira a mão ela para, né? Que lá é para economizar água. Pode falar. É um sensor, quando você passa a mão, enquanto você tiver com a mão lá, ela vai ligar, mas quando você tira... Ela já para, é para economizar água. Fala, Kevin. Uma vez, a minha tia estava lá no hospital, porque tinha um negócio lá, e ela me deu água até chegar lá.
Olha aí, viu? É igual na mangueira, o professor dele é automático. Tipo assim, quando na mangueira, quando o professor sabe, bota o reator, e nem a mão, e que vai entrar com uma diatética para eliminar, é o automático. Quem só põe o dedo já foi. Ok. Também há investimentos em captação e tratamento da água, né? De reutilizar águas novamente, né? E o mesmo acontece com as modernas máquinas de lavar roupa e louça, né? E por falar nos eletrodomésticos, há um investimento na produção de aparelhos mais eficientes que consomem menos energia para desempenhar a mesma função. Isso proporciona economia para o bolso das pessoas e diminui a necessidade da geração de energia, tá? Então agora a gente vai responder as nossas atividades, tá? Que é aí na página 195, 196. A prof vai ajudar vocês e para quem 197. E para quem tá em casa, a prof também já vai mandar as fotinhas, tá? Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.